Serve para todos os públicos. Olá, minha gente, boa tarde. Estamos aqui de volta, para dar continuidade no projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, e vocês já sabem, tudo isso com o objetivo de continuar aí a aprendizagem de vocês, continuar com o nosso trabalho. E enfim, vamos pegar o caderno, o livro, acompanhar novo conteúdo, novo bimestre. Nós estamos iniciando aqui com toda a garra, com todo o vigor, para que você aí tenha sucesso, tenha êxito nos seus estudos, tudo bem? Então vamos lá. Gente, hoje nós vamos dar continuidade, às nossas aulas de forma remota. E aí está, você pode acompanhar pela TV, você pode acompanhar pelo YouTube e também pelo Face e as demais redes sociais que você tiver acesso. E o nosso conteúdo de hoje vai ser uma revisão breve sobre o que é advérbio e locução adverbial. Por quê? Porque nós vamos ver também que a partir do conceito de advérbio e de locução adverbial, nós teremos o adjunto adverbial. E aí eu coloquei aqui para vocês o que é o adjunto adverbial. Vocês lembram? Nós vimos isso agora recentemente, vimos os dois termos que se chamam de termos acessórios, que vai ser aí o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. E hoje nosso foco, a ênfase vai ser no adjunto adverbial. E aqui eu trago para vocês que advérbio, locução adverbial e adjunto adverbial, eles na verdade são a mesma coisa, mas em contextos diferentes, com sentidos também na aplicação desse contexto diferente. Mas nós vamos entender que eles indicam uma circunstância e é associado ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. Também ele é responsável por modificar ou intensificar o sentido de um adjetivo, de um advérbio e do próprio verbo, tá bom? Então, professor, o advérbio é a mesma coisa que a locução adverbial? Sim, com algumas diferenças, porque ali na locução adverbial nós vamos ter na composição da estrutura da locução adverbial 2 ou 3 mais palavras que vão dar a entender a mesma funcionalidade do advérbio. E o adjunto adverbial, professora, também as mesmas palavras, as mesmas situações, só que em outro contexto. Lembrando que a gente estava estudando, ainda estamos estudando a sintaxe, que aí a gente vai ver qual é a função que uma palavra vai exercer dentro de um determinado período, dentro de uma determinada oração. Então vamos lá passar, queridos. Aqui nós vamos ter, eu trouxe para vocês algumas circunstâncias e aqui alguns dos principais advérbios, locuções e adjuntos adverbiais. Por que eles estão juntos? Porque eles vão ter o mesmo sentido, o mesmo significado dentro de uma oração. E aqui eu vou ter a circunstância indicadora de lugar, tempo, afirmação e negação. Gente, basta vocês reconhecerem uma dessas palavras que dão ideia de lugar, que dão ideia de tempo, que dão ideia de afirmação e ideia de negação, que você vai identificar, dependendo do contexto, como eu coloquei para vocês. Se for dentro da morfologia, a gente vai ter o advérbio e os adjuntos e as locuções adverbiais. E se for na sintaxe, a gente vai ver que não vai mais ser com esse nome advérbio. Vai ser aí a identificação das locuções e estas estarão funcionando também como adjunto adverbial, tá bom? Aí, professora, ficou meio que difícil de compreender. Então, coloca assim, tudo é a mesma coisa. O que muda é só a aplicação dentro de uma oração. Mas a gente vai ver isso com calma. Olhem aqui, ainda tenho outras circunstâncias. Eu coloquei essas 7 porque são as mais usadas e as mais claras que a gente pode identificar aí dentro do contexto da oração.
Geralmente, quando você encontrar uma questão ou outra, vai estar ali perguntando para você e você vai identificar esses marcadores. Olha, como de modo assim, melhor, devagar, rapidamente, de cor, em vão, em geral, frente a frente, e tem uma infinidade. E aqui nós vamos encontrar as circunstâncias de lugar, tempo, afirmação e negação, e cada uma dessas palavras vai fazer com que vocês identifiquem qual é o tipo de advérbio, qual é o tipo de locução adverbial e qual é o tipo de adjunto adverbial. O tipo, quando eu digo, é a circunstância. Por exemplo, se você encontrar uma dessas palavras aqui, ali, lá, atrás, perto, dentro, longe e enfim, sendo só uma palavra, você vai identificar o advérbio. Se você começar a olhar ali, ó, ao lado, à distância, de dentro, à esquerda, à direita, preste atenção que eu já não tenho só uma palavra. Geralmente eu vou ter 2 ou 3 palavras me indicando essa locução adverbial. Por isso que o nome é locução adverbial, porque é a junção de 2 ou mais palavras trabalhando aí a ideia do advérbio, tá? A mesma situação. Tempo, hoje, ontem, antes, agora, e aí vai para a infinidade de circunstâncias que podem apresentar aí a ideia de tempo. Aí as locuções de manhã, à tarde, pela manhã, de dia, de noite, em breve, às vezes. E tem várias, gente, tem muitas. Vocês podem estar identificando pelo próprio contexto. Afirmação. Eu já não vou ter tantas, né? Que aí eu já vou limitar. As mais usadas. Sim, efetivamente, certamente, com certeza, sem dúvida, por certo. Quero ressaltar para vocês que quando eu tenho aí, né, o sufixo mente junto com uma outra palavra, essa ideia de efetivamente, além de ser uma afirmação dentro dessa situação que eu estou colocando aqui, certamente, né, efetivamente, vocês vão identificar também na questão, na circunstância, de modo, tá? A gente vai ver várias vezes a circunstância de modo apresentando aí esses advérbios junto com o sufixo mente. Negação, não, absolutamente. Ah, professora, absolutamente é a ideia de negação? Sim, é a ideia de negação, tá? De jeito nenhum, de forma alguma, de modo algum, de forma nenhuma e enfim. E aí eu vou ter aqui, nós vamos ter modo, intensidade e dúvida. E assim, gente, sucessivamente, tá? Cada uma das circunstâncias vai me apresentar aqui uma palavra que vai me levar a entender e a compreender que tipo de advérbio, que tipo de locução adverbial e qual é o adjunto adverbial que vai estar sendo apresentado ali dentro da oração, tá? Qual é esse contexto circunstancial? Eu vou identificar pela palavra que estiver ali dando ideia de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de dúvida, enfim, tá? Então vamos passar. Depois vocês peguem aí com calma, se puderem baixar, se puderem rever essa aula, registrar aí as principais observações, façam isso com calma e revisando cada uma delas. Gente, aqui eu trouxe também para vocês outras circunstâncias, tá? São circunstâncias acidentais, não são as essenciais, mas elas podem ser encontradas também aí dentro do contexto do adjunto adverbial principalmente, tá? Jantamos com a família, da ideia de companhia. O pássaro morreu de fome. Olha, com a família, de fome, sobre você, com o garfo, por um terremoto, contra o Fluminense, sem aulas, tudo isso é locução adverbial, tá? Olha só, o pássaro morreu de quê? De fome, deu ideia de causa. Eles falavam sobre você, ideia de assunto. Ela se feriu com o garfo, se feriu com um instrumento. Temos aí até o fenômeno da natureza. O Japão foi atingido por um terremoto.
O Flamengo jogará contra o Fluminense, né? Oposição. E condição: sem aulas não haverá prova. Existem outras? Sim, mas provavelmente você vai encontrar bem mais acentuado aquelas que eu te apresentei, de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de dúvida, de negação, de intensidade. E essas aqui, por uma ou outra eventualidade, você pode estar identificando, tá bom? E olha só, vamos dar uma passadinha aqui para a gente ver os nossos exemplos. Não sei se você está conseguindo ler aí o texto, mas tem assim escrito: você foi enganado, não precisa de um seguro de casa e de saúde, né? A gente tem ali a ideia do humor. Eu sempre digo, quando eu estou explicando, que a questão do humor não quer significar, não quer dizer que agora eu tenha que sorrir desse texto. Embora ele desperte muitas vezes o riso quando a gente sorri, quando a gente lê, ele quer dar aquela quebrada, tá? Da seriedade, quer trazer uma leveza ao texto e também quer fazer com que você fique envolvido, interaja com a leitura, amplie a compreensão daquilo que está sendo dito e mostrado para você interpretar de algo, interpretar de uma forma de que não está sendo falado, de que não está sendo apresentado. Por que que eles usaram ali as duas tartaruguinhas? Por que que esse contexto vai fazer uma relação com o casco, né, ali das tartarugas? Qual é a comicidade, qual é o humor? Então, geralmente, por trás de um texto, existe toda uma intenção, todo um significado visível e invisível, tá? E isso é bom para a gente aprimorar a nossa habilidade de pensar e a nossa capacidade de executar as atividades por meio da interpretação, da compreensão de um texto. E aqui, olha, tem assim: não precisava de um seguro de casa e saúde. Mas olha que eu coloquei precisava de um seguro de casa e de saúde. Olhando por ali, não faz diferença nenhuma, porque tá certo, né? Não posso dizer que tá errado. Mas se eu coloco aqui, ó, a palavra não, eu modifico a ideia deste verbo precisar. E aí, essa palavrinha não, ela vem ser um advérbio e também pode ser considerado um adjunto adverbial de negação dentro da oração. Tudo bem? Depende também do contexto pelo qual você vai ser levado. Se é dentro da morfologia ou se é dentro da sintaxe, tá? Professor, o que é isso? São as classes, né, que a gente vai trabalhando aí, a função, o sentido, né, o significado, a ocupação que uma palavra exerce dentro de uma frase, dentro de uma oração e dentro de um período, como eu já falei para vocês. Então, vamos dar uma passadinha aqui, gente. A gente vai ter aí o advérbio de negação. Pesquisa revela que som alto em fones provoca perda de audição. Olha só, se você olhar este enunciado dentro de uma notícia, você vai perceber que ela tem toda uma seriedade em apresentar esta oração de forma que te leve a refletir sobre o seu comportamento. Mas aí eu associo aqui com a imagem e com o outro texto. Olha só, antes eu usava fones comuns, mas com o tempo as músicas começaram a ficar baixas. Aí eu resolvi criar esse fone especial. Olha a crítica, gente, e ao mesmo tempo a reflexão que desperta no leitor. E aí olha a imagem, veja o conjunto de relação que a imagem e a linguagem verbal, né? E a imagem a gente vai ter aí os recursos sonoros, os visuais, as expressões, né, dos personagens. Tudo isso não é feito aleatoriamente, é feito para fazer com que você pense, leia com calma, tire aí uma reflexão ou um ponto de vista crítico e também interprete, e a gente também pode usar
para contextualizar e aplicar a atividade gramatical, como eu faço aqui. Olha só, eu usava fones comuns. Tudo bem, tá tranquilo, não muda a oração de jeito nenhum. Mas quando eu coloco aqui, ó, antes eu usava fones comuns. A palavrinha antes, ela me dá a ideia de tempo. E aí eu vou colocar para você que dentro de um contexto morfológico, eu vou ter um advérbio. E dentro de um contexto sintático, a função desse antes vai ser um adjunto adverbial. Beleza? Vamos passar? E a ideia de tempo que eu falei aqui para vocês, né? Olha essa outra imagem aqui. Quando a mãe tá com o chinelo na mão e manda a gente passar. Aí, né, eles trouxeram o quê? Seu Girafales, o professor Girafales. Por quê? Porque ele usa esse bordão depois da senhora, né? Gente, é uma criatividade que eu fico impressionada com a forma como esse povo cria, né, esse dinamismo de usar contextos do cotidiano com situações, né, da mídia. E aí a gente vai ter a exploração de uma oração, de uma frase, onde a gente pode aplicar aí para você, para facilitar a tua compreensão, sobre os conteúdos gramaticais que a gente tem trazido. E aí, onde é que eu vou ter um advérbio aqui? Olha, depois, um advérbio de tempo. Tudo bem? Difícil de maneira nenhuma, gente. Vocês podem revisar, olhem o livro, não entendeu no livro, peça para o professor da sua escola, encaminhe a ele as suas dúvidas, pergunte e com certeza você vai compreender. Trouxe mais um enunciado aqui, tá? Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Aqui, gente, a gente tem um exemplo da intertextualidade. O que é isso, professora? É quando um texto se apropria de outro texto para passar uma nova mensagem. Olha que coisa interessante. E aqui eu tenho ali a couve usada no lugar da coisa, porque essa aqui é uma música de Vinícius de Moraes, um grande compositor e cantor brasileiro, tá? Da época de 1945. E é uma música muito conhecida pelos teus pais, por grande parte dos brasileiros. Aí a música disse assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E olha só o que aconteceu. Eles usaram para fazer, né, esse anúncio de forma dinâmica. E eu uso aqui para trazer de forma dinâmica também o nosso conteúdo. Onde é que eu vou encontrar um advérbio aqui? Um advérbio de quê, professor? Um advérbio de intensidade. A palavrinha mais. Então você percebe que em todos os contextos, em todos os textos, a utilização do advérbio, das locuções adverbiais e do adjunto adverbial, eles vão estar presentes. Basta a gente reconhecer quais são as palavras e as circunstâncias que elas indicam dentro de uma determinada oração e dentro de um determinado contexto. Beleza? Vamos passar? Vamos praticar um pouquinho? Vamos fazer aqui algumas questões rapidinho para a gente poder exercitar esse conteúdo? Então, olha só. Identifique os adjuntos adverbiais. Olha só. Estou direcionando vocês. Eu quero agora os adjuntos adverbiais presentes nos textos a seguir e indique as circunstâncias que eles apresentam. O que eu quero? Eu quero que você identifique, ou seja, você vai me apontar quais são os adjuntos adverbiais e você vai me indicar quais são as circunstâncias de tempo, de modo, de lugar. Aqui você identificar aqui, você vai me dizer, tá? Então vamos lá? Olha esse texto. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E ali ele vai usar uma linguagem e uma escrita que está sendo muito utilizada na internet, né? Porque você vai ver ali que os internautas, eles usam várias abreviações, eles usam várias construções dentro da língua e dentro da escrita para passar uma mensagem. Aí como é que o menino responde? Não é verdade. Aí ele ainda coloca ali, né, os simbolozinhos que são usados na internet. E existe uma crítica? Com certeza, e você já percebeu qual é. Mas vamos voltar aqui
para o contexto da gramática. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Será que vocês conseguiram identificar qual é a palavra que está indicando aí numa circunstância e um adjunto adverbial? Qual é? Acredito que vocês vão identificar. Eu quero o adjunto adverbial. Qual será a palavra? Eu tenho aqui a palavra demais. E qual é a circunstância que ela está indicando? Intensidade, tá? Está indicando intensidade. Muito, né? Você passa muito tempo batendo papo na internet. Passa tempo demais. Vamos lá para outro texto. Esse texto aqui, do Armandinho. É o aviso que contém transgênicos, filho. Com certeza o Armandinho perguntou o que era esse T. Esse T ele vem nas embalagens, né, gente? Dos transgênicos. Aí ele colocou ali. Mas talvez vejamos menos destes nas embalagens. O Congresso quer tirar os produtos transgênicos? Não, quer tirar o aviso. E aqui eu vou ter os adjuntos adverbiais. Quais são esses adjuntos adverbiais? Primeira oração ali, vamos ver, é um aviso que contém transgênicos, filho, nós não temos. Mas talvez vejamos menos destes nas embalagens. A gente já tem um aí, tá? Temos 2. E no último quadrinho nós temos 1. Quais são? Vocês conseguiram identificar? Olha aqui, ó. Talvez, menos e não. Quais são as circunstâncias que eles estão indicando? Talvez está indicando a circunstância de dúvida, menos circunstância de intensidade e não circunstância de negação. Beleza? Então vamos passar. Aqui eu já quero que vocês complete as frases empregando alguns dos advérbios. Agora eu quero dos advérbios, tá? Do quadro abaixo. Não são todos, olha só. São somente 5. E desse quadro eu vou usar esses 5. Eu quis conhecer as praias de Maceió. Qual desses advérbios eu posso usar? Eu ontem quis conhecer as praias de Maceió? Não faz sentido. Eu sempre quis conhecer as praias de Maceió? Pode ser? Com certeza, olha só. Eu sempre quis conhecer as praias de Maceió. Fiz um passeio inesquecível. Depois fiz um passeio inesquecível. Depois de que? Essa oração fica incompleta, né? Sem sentido. Aqui fiz um passeio inesquecível. Poderia ser. Pouco fiz um passeio inesquecível. Enfim, vamos ver qual é a palavra. Realmente fiz um passeio inesquecível. A letra C. Nós gostamos de caminhar. Ontem do jantar, provavelmente do jantar, não cabe, viu, gente? Para eu fazer essa complementação do advérbio, ele precisa também fazer sentido. Ele precisa ali andar lado a lado com a oração, ser compatível e adequado àquilo que eu quero dizer. Nós gostamos de caminhar depois do jantar. As pessoas falam de coisas que desconhecem. Falam mal de coisas que desconhecem. Ô mal terrível, né? Falar das coisas sem conhecer, sem primeiro ter ali o contato. É o mal do ser humano. E aqui, provavelmente, em nossa cidade, temos muitos pontos turísticos interessantes. Verdade. Professora, e agora? Qual é a circunstância que sempre me indica? Eu não pedi, mas não me custa nada apresentar. E ali sempre vai dar ideia de tempo, realmente afirmação, depois tempo, mal, eu tenho uma ideia aí de modo e provavelmente dúvida, tá bom? Gente, não é difícil, é um conteúdo simples, bem fácil de ser assimilado, mas se houver dúvida, procure o seu professor.
reveja essas aulas. Vou colocar aqui para vocês, para vocês revisarem novamente o conteúdo da página 52 até a 56, que lá tem tudo sobre o adjunto adverbial, principalmente sobre o adjunto adverbial. E aí eu amplio, né, essa pesquisa para vocês estudarem também sobre advérbio e locuções adverbiais. Procurem aí na internet, se vocês tiverem acesso, em um livro, uma gramática, e se não tiver, vá ao seu professor, peça a ele que você está aí com algumas dúvidas e precisa de uma revisão sobre advérbio e locuções adverbiais, e ele vai passar algumas atividades, e aí você vai conseguir compreender claramente esse conteúdo, tá bom? Até a próxima aula, na semana que vem a gente se vê, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até mais.